A paz do Senhor Jesus a todos. Quero compartilhar algo aqui que Deus falou para mim. Eita, gente, aqui é uma zoada, misericórdia, o tempo todo assim. Compartilhar algo que Deus ele falou para mim, mas eu creio que pode edificar a vida de alguém, que pode abençoar a vida de alguém. E por isso estou aqui compartilhando, né? E então foi assim, um dia antes do meu aniversário, eu abri um jejum, né? E pedi para Deus uns presentes. Presentes não era algo material, não, era algo espiritual. E eu abri um jejum, e o jejum que eu abri foi para pedir a Deus que Ele me desse uns presentes. E na minha oração, eu pedi, Senhor, eu abro esse jejum para que o Senhor me dê uns presentes. E os presentes, Senhor, que eu peço é que o Senhor venha me dar, fazer em mim um renovo, que o Senhor venha me renovar, que o Senhor venha enviar sobre mim um renovo do Senhor, que o Senhor venha renovar em mim a presença do Teu Espírito Santo, aquela força, aquela garra, aquela ousadia, aquela coragem que eu tinha de jejuar, que eu jejuava muito, que eu buscava o Senhor ardentemente. Eu fui falando, lembra, Senhor, de como eu buscava o Senhor antes? Lembra de como eu amava o Senhor ardentemente, de como eu adorava o Senhor, eu jejuava para buscar o Espírito Santo. O Senhor lembra? E eu peço que o Senhor renove isso dentro de mim. Peço que o Senhor renove o meu dom de falar em línguas, porque já faz muito tempo que eu não falo em línguas estranhas. A última vez que eu falei, Senhor, foi na minha primeira igreja, que até o povo olhava para mim, o povo da igreja, e me achava meio louca, estranha, porque eu falava línguas estranhas na hora do louvor, Senhor. E eu me reprimi, e eu deixei de buscar isso, eu parei de focar, de pedir. E por isso eu estou aqui, eu peço que o Senhor venha renovar o meu dom de falar em línguas, que o Senhor venha renovar meus dons que eu recebi ao ser batizada com o Espírito Santo. Peço que o Senhor venha me renovar, que o Senhor venha me renovar essa presença do Teu Espírito Santo em mim. E eu fui falando na oração, fui falando com Deus, Senhor, lembra que eu te buscava assim e hoje eu já não tenho mais buscado como antes, eu tenho esquecido muitas coisas. E eu abro esse jejum para que o Senhor venha me dar esses presentes, esse renovo. E eu dormi, né? No outro dia eu acordei de manhã e eu tive um sonho. E tem uma parte do sonho que eu não consegui me lembrar, mas o principal eu lembrei, né? Mas eu entendi o que é que Deus quis me dizer. E o sonho foi assim, né? Eu sonhei assim: se busque as coisas lá do alto. Tem uma outra parte que foi uma voz que falou comigo, mas eu não consigo me lembrar. Eu tentei, mas não consegui lembrar o que a voz me disse no sonho. Só me lembrei essa parte: se busque as coisas lá do alto. Mas eu compreendi, eu entendi que Jesus estava me dizendo que se eu quisesse esse renovo, né? Se eu quisesse que a renovação, a presença do Espírito Santo em mim, mais abundante em mim, Jesus estava dizendo que eu tinha que buscar as coisas lá do alto, como eu buscava antes, né? Eu entendi o que Jesus quis dizer para mim. Que se eu quisesse, eu tinha que buscar as coisas lá do alto, como antes, como eu buscava Ele, com fervor, né? Com um coração ardente, com um desejo ardente, como eu buscava antes. Então foi o que Jesus me respondeu, eu compreendi. E eu lembro que eu fui fazer, e quinta-feira de manhã eu fui fazer a reunião depois que eu tive esse sonho, no outro dia eu fui fazer a reunião da quinta-feira de manhã, e na hora do louvor, da adoração ali, que eu sempre tiro uns minutos para buscar, né? Adoração a Deus, e gente, eu senti a presença do Senhor, sabe? Tão grande, fazia muito tempo. Assim, claro que a gente sente a presença de Deus, mas não como eu senti nessa manhã, que eu fui fazer a reunião. E eu senti a presença, eu chorei, sabe?
ali adorando ao Senhor e buscando, eu senti a presença de Deus. O dom de falar em línguas, eu já ia para falar línguas estranhas, só que eu me contive porque o povo não está acostumado com isso, né? Eu tive que me conter, mas eu senti que quando eu já ia falar línguas estranhas, né? Eu me contive porque eu lembro que na minha primeira igreja, quando meu esposo fazia as reuniões no momento do louvor da adoração, eu buscava ali intensidade, e eu começava a falar, né, línguas estranhas, e buscava o Espírito Santo. E eu lembro que o povo olhava para mim, abria os olhos e olhava assim para mim como se dissesse, essa missionária acho que é louca, doida, sei lá, estranha. Eu lembro que o povo olhava assim para mim, ficava me olhando e eu ficava tipo assim, sabe? Tipo que eu me reprimia assim, não falava assim, porque nem todo mundo entende, né, gente? Nem todo mundo entende. Lembre-se que você pode pedir a Deus o Espírito Santo, os dons do Senhor, você pode, porque a Bíblia diz assim, pedi, dá-se-vos-á. E antigamente eu buscava muito isso, eu jejuava muito para receber o batismo com o Espírito Santo, e eu recebi, eu lembro, nunca esqueci esse dia, foi a Igreja Mundial do Poder de Deus, lá de São Luís, Maranhão, eu lembro ainda que foi num dia de Santa Ceia, né? Eu tinha jejuado 3 dias antes, porque o meu desejo era muito ardente de ter o Espírito Santo. Eu lembro que uma vez eu jejuei um dia com a noite, sem comer, sem beber, de tanto era o meu desejo, né? Claro que cada um jejua conforme a pessoa aguenta, né? Mas só que o meu desejo era tão grande que eu jejuei e com 3 dias eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que até no dia as pessoas... Lembro que os irmãos olhavam assim para mim com um olhar estranho, né? Porque eu estava falando em línguas estranhas quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu sabia o que eu estava dizendo. Eu dizia, ainda lembro, né? Eu dizia glórias e glórias e glórias te dou, Senhor. Só que era em línguas estranhas. Eu entendia que eu dizia, mas as pessoas, como eram línguas estranhas, as pessoas não entendiam. Os outros que estavam ouvindo eu falar não entendiam, mas eu entendia o que eu estava dizendo, né? E antigamente eu lembro que eu buscava, e por isso que eu pedia desses presentes. E o que eu quero dizer aqui? Que se a gente quer, seja qualquer pessoa que queira o renovo de Deus, queira a presença do Espírito Santo, o Senhor Jesus quis me dizer para mim e serve de exemplo para todos, que nós temos que buscar o renovo, nós temos que buscar as coisas lá do alto, sabe? Desejar ardentemente, buscar como buscávamos antes. Foi o que o Senhor disse para mim. E se eu quisesse, eu tinha que buscar as coisas lá do alto, como eu buscava, né? Desejar ardentemente. Esse é o caminho, né? A pessoa que deseja ser batizada com o Espírito Santo, a pessoa que deseja ter os dons, porque Jesus, ele dá. Como diz uma passagem na Bíblia, que eu não estou me recordando, lá diz, né? Pedi, dá-se-vos-á. Será que a pessoa que pede o Espírito Santo, Deus vai dar uma cobra, um escorpião? Será que o Pai não dará a voz do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus? Então, se a gente deseja buscar o renovo, nós temos que buscar as coisas lá do alto, né? Sentir o desejo, né? Tem que desejar, tem que querer ardentemente, e o Senhor, ele tem prazer de dar. Então, quinta-feira foi algo assim, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Não há nada mais maravilhoso do que a presença de Deus, não há presente melhor do que sentir a presença do Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso, e espero que essa palavra abençoe todos que ouvirem, em nome do Senhor Jesus Cristo.